Rodrigo ele pediu para mim falar sobre o tema a parábola do semeador de Jesus, que Jesus fazia, porque assim, dá uma introdução, porque na verdade Jesus, na época, ele se precisava falar por parábolas. Em que sentido? Para que pudesse chegar para qualquer um na época entender. Quem? Que ele falou assim: eu falo com os estropiados, com os doentes, com os ladrões, com os moradores de rua. Então ele tinha que chegar essa mensagem dele, mas também chegava para quem? Para os romanos, os gregos, os egípcios, os rabinos, judeus, todo e qualquer povo, para poder entender. Quando Jesus veio aquela coisa, mais uma lei para me enxergar, mais um para falar, não, que nem ele falou assim, eu vim para que seja cumprida as leis, eu vim para ser a espada. Então, como ele usava a parábola como forma de a gente poder entender, e é uma forma figurativa, que até na época os apóstolos falou, por que ele falava por parábolas? E ele falou assim, ainda não é o momento para dar o saber a todos, ainda não tinha chegado o momento. Então, a eles era dado, porque aqueles que estavam próximos a ele, que se aproximou dele, esses discípulos ou apóstolos que andou com ele, deu a oportunidade do entendimento. Então, quando ele narra esse episódio da parábola, vocês notam que ele foi para o lago de Genezaré, chegou uma multidão, porque todo mundo queria escutar. Por quê? Porque era o campo energético dele. Só para ter uma comparação, até nós falamos aqui uma vez, o Rodrigo até me perguntou sobre o Chico. Tinha gente que sentia a 300 metros a energia, o magnetismo dele. E Jesus, então, vocês imaginam, a quilômetros. Então o pessoal sentava ali e se fascinava. Sentava, ele mandava todo mundo sentar e ele começava a dar a pregação dele. E o pessoal ficava ali olhando. Isso é o que está acontecendo aqui, é uma palestra. Ele palestrava. E aí ele narrava para a época. Porque nós estamos falando há 2000 anos atrás. Ele precisava passar uma mensagem, como eu disse, para ficar fácil, para o mais simplesinho, como para os doutores da lei. E aí ele narra, começando assim: o semeador que semeia. Ele está falando de Deus. O semeador que semeia. Então ele joga a semente. A semente, o que é? É o princípio, é o começo da planta. Ela cai na terra, vai germinar e crescer. O que é isso? Aí é que a gente vê o que nós estamos falando aqui. Então nós aqui jogamos semente. Ela entende de um jeito, ela de um jeito, cada um da sua forma. Porque o Espiritismo, ele deixa você sozinho se trabalhar, ele deixa você se dilatar do entendimento que você tem, mas dentro de uma moral cristã. Olha, o que você está falando eu estou vendo desse jeito. Eu estou vendo daqui, é o ponto de vista de cada um de como vê. Alguns puxa, outros não, deixa livre. Por isso que aquilo que Jesus fala que é libertador, é o momento que você vai se libertar. O que é isso? Vem em cima daquilo que eu estou estudando do livro do Paulo Henrique de Figueiredo, que é a autonomia do Espiritismo, que é uma coisa nova que está saindo agora, que foi sonegada, foi escondida, que é você ser uma individualidade, você ser uma vara, para depois você tomar um feixe, como diz Jesus, uma união, uma interligação de ideias, de conceitos cristãos. Então essa é a semente, ela começa lá na terra para germinar. Veja bem, quando Jesus fala, ele jogou no terreno, ele não falou num terreno arado, ele falou na terra, ele não falou que tipo de terra, um solo estéril, tal. Depois ele vai delineando cada um, o que acontece com cada casa. Ele falou terra. O que é terra? Quando a gente faz a oração do Pai Nosso,
a gente fala assim na terra como no céu. Terra é nós, céu é condição, é cabeça. Porque vem a nós o vosso reino, é o reino dentro de nós. Entendeu? Então ele colocou para nós essa condição de joga no solo, na terra, em qualquer um. Ele sai jogando na estrada, no caminho, ele sai jogando. Aí a primeira passagem que tem é que vem os pássaros comer. O que ele fala? Ele fala do físico e do espiritual. Pássaro, ele vem para se alimentar, ele está sempre ciscando e comendo. Ele vem, desce, vai lá e come. O que é esse? É o primeiro passo que ele vem dizer da pessoa que escuta. Para mim não diz nada. Mas é o momento, é o momento que a gente tem que ver o campo vibracional que a pessoa está, de compreensão e de entendimento. Ela está mais receptiva ou ela está menos receptiva? Ela está mais aberta ou não? Isso vai de acordo com o seu campo vibracional de entendimento. De repente, a gente sempre fala, né? A pessoa procura a religião ou é no amor ou é na dor. É bem mais na dor do que no amor. Então, é a hora que você está mais assim, vulnerável, é que você consegue ser pego. Nessa hora, como ele veio contar a parábola do semeador, acho que é Kai Schutter, ele fala num livro que é mais ou menos assim. O que ele quer dizer com isso? As aves de rapina vêm para pegar, que veio para tirar a semente do conhecimento, a semente da pessoa que está brotando, que está começando a adquirir um entendimento. Ela vem e toma. É que nem chega e fala, isso é baboseira. Aí chegava para ele, questionava ele, por que você faz cura aos sábados? Ainda hoje, o judeu ortodoxo, ele, a partir das 4 da tarde, se recolhe a hora que o sol se põe para dentro da sinagoga. Eles seguem a lei da Torá, há 2000 anos atrás. Ainda estão assim, mas ela é deles. Então, esses questionamentos, eles pegavam no pé dele. Aí vem de encontro aquilo que eu estou falando da autonomia. Você vai deixando o mundo velho e passando para o mundo novo. Você já começa a tomar uma nova postura. Você já começa a ter um novo entendimento. Bom, essa passagem desse começo que está falando, a gente pode exemplificar também no nosso dia a dia. Quando a gente começa a já ter uma postura diferente ante algumas coisas que a gente muitas vezes, nós mesmos temos, como dizer, intolerância a algum fato, não tem compreensão a alguma ocorrência que você vê no dia a dia. Vamos até só abrir um parênteses, seria a situação política ou a situação social é lá, entendeu? Porque na hora você vai entender, porque você vai estudar, você vai procurar tentar se informar. Essa é a semente. Que é tentar, eu preciso tentar entender o que está acontecendo, o porquê do porquê. Vocês estão vendo? Então você já começa a tomar uma postura diferente. Hoje já é bem diferente daquela época. Hoje, graças a Deus, podemos ter aqui, ler, escrever, assistir, ver a internet e tudo mais. Naquele tempo não tinha isso. Então ele quis dizer, é a semente, é o começo, ele joga. Vem os pássaros e comem. Aí você, uma vez, é iludido por algum fato. Depois dos pássaros, tem aquela que ele fala assim, que ela começa a brotar, a hora que começa, ela seca e morre porque não tem raiz, tudo bem? Aí, o que é isso? É aquele cara que pega, entende, a gente até fala, de se empolgar. Se empolga, é uma primeira contrariedade, uma primeira milindra. Não gostei. O professor que dá aula para mim, foi muito duro. O meu chefe chamou minha atenção. Então, uma primeira... É que a gente também não sabe o porquê que levou àquela situação. É por isso que eu falo, você não pode estar estanque, você tem que estar atento àquilo que está fazendo. É a semente. Pegou, dilatou, pegou o conhecimento, não fugiu, não... Ele quis dizer assim, não deixou
abandona, morre. Fala, olha, gostei da sua palestra, mestre, é bacana, mas não é para mim. É o que a gente fala aqui do chamamento. Tem o chamamento, que é o passo seguinte, que é vir trabalhar. Tem uma passagem que Jesus, quando ele estava ainda no começo, e uma mãe, eu não me lembro bem, ela levou os 2 filhos que viraram os 2 apóstolos, que acho que era o André e o Tiago. Ela falou, eles estão preparados para beber a água que eu bebo? Entendeu? Porque, na verdade, até aí você não tinha nem ideia. Ele só está pregando, ele só está falando, está de bom tamanho, então vamos embora. Mas ainda não sabe o que ele vai passar, o que ele tem, mas ele sabia. Então ele falou, eles estão preparados? Já visto que de todos os apóstolos, só um não teve morte violenta, que foi João Evangelista, morreu naturalmente. Para vocês ter até Paulo de Tarso. Aí, depois dessa passagem que ele fala da semente que joga no solo, ele cresce, não germina muito, no primeiro sol já seca e morre. Depois tem aquele que vai, no meio do espinheiro ele cresce, sufoca e morre. O que é isso aí? Esse aí é exatamente quando nós temos uma... dizer assim, não queria usar essa palavra, mas é que eu queria até buscar uma outra forma. A representação do espinheiro poderia ser uma agressividade própria que você vai criando dentro de você e ela explode. Como é que é? Como dizer assim, você fala assim, poxa, mas fulano não é assim. Caramba, por que ele ficou desse jeito? Ele põe para fora uma coisa que está contida dentro dele, que muitas vezes está guardado. Porque é o das aparências. Oi, bom dia. Oh, boa noite, tudo bem? Tudo já está todo educado. E numa primeira contrariedade, ele já fica. Então, sufoca. Entendeu? Ele já vê que você vê que a semente já cresceu, deu raiz, ele subiu, mas a primeira. Então, essa é uma situação que Jesus já alertando eles ali, os seguidores dele, os apóstolos, sabendo, olha o que vocês vão encontrar aí na frente. Vocês estão entendendo? Já vai avisando eles. Porque quando ele termina essa parábola, eles indagavam ele. No livro Boa Nova, de cada parábola que tem, eles vinham indagar. E eles perguntaram para ele sobre essa situação. E eles falaram assim, você verá a situação que vocês vão chegar numa cidade e vocês vão ser desprezados. É o que vai ocorrer. Naquele tempo mesmo, naquela época, quando Jesus pregava, ele narra lá atrás a parábola do samaritano, que o povo da Samaria, eles eram desprezados pelos judeus. Eles falavam raca e cuspia de lado, para vocês verem. E eram judeus, só que de uma outra denominação. Eles eram mais assim ligados à Torá, mais espiritualizada. Mais ainda que eles eram os essênios. Eles eram mais espiritualizados ainda. Vocês estão vendo que lá dentro da própria tribo judaica havia várias ramificações e denominações. Depois do espinheiro vem, acho que depois a boa terra, né? Quer dar uma lida para mim, Rodrigo? Para mim, por favor? Para mim tentar lembrar que agora já... Quer usar aqui? Eu estou seguindo. Eu tenho. Pode ler. Não, vai que depois eu te ouço para falar. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada. E vieram as aves do céu e a comeram. Outra, porém,
caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Obrigado. Então, a pedra, representando aqui figurativamente, que é a matéria, é quando a gente é endurecido de ideia. Vocês já viram aquela pessoa que você fala assim, pô, mas caramba, é duro de pedra, aquela pessoa, você fala, a pessoa, entendeu? Ela tem aquele, porque, voltando tempo e espaço, assim, a gente começa. A gente já sabe que nós vemos do reino mineral, vegetal, animal e animal. Do animal já vem o instinto, né? Aí já, depois é que vem já do reino animal, que somos nós, já vem a razão. É as ideias que você tem intuído desde quando você nasce. Como? Por exemplo, de repente você tem um jeito de viver com a sua família, com os seus pais, de uma ideia de conceito pré-concebido daquele jeito, e fica incutido aquilo na pessoa, e é complicado. A gente, dependendo do que vem, que nem eu mesmo, vim predominantemente aqui, eu sei que é católico, eu também vim da região católica. Então a gente tinha uma ideia, um exemplo só para vocês terem uma ideia, de Judas. Judas era traidor. Depois que eu estudei Judas, ele não era nada disso. Aí você vai estudar, você fala, não, pera, mas eu quero ver se é isso mesmo. Aí você vai estudar, se esclarecer, entender. Tem 2 obras boas que falam sobre isso aí. Que na verdade ele foi judeu, claro, né? Filho de Iscariotes, que ele foi, estudou na Academia Militar Romana, e ele tinha livre acesso aos rabinos. A ideia dos rabinos, olha só que interessante para vocês verem se hoje não tem isso. Falou, você vai lá, você gosta, não, ele fala umas coisas bonitas, tal, você ganha a confiança dele, você vai se tornar um líder nosso e ele vai ser o líder espiritual. Só que quando lá na frente Jesus foi crucificado, é que foi dado para trás, que ele falou, pô, os caras me traíram. Os caras disseram uma coisa e outra. A gente vê muitas vezes alguém que fala para você, ó, faz lá, faz assim e tal, e depois dá para trás com você. Então a gente tem isso aí. Então é exatamente isso. Porque fala assim, ele trocou por não sei quantas moedas de prata. Ele era de família rica. Ele tinha condições financeiras, ele não precisava de dinheiro. E outra, eles não andavam direto com Jesus, ele andava armado, pelo contrário, ele andava armado e ficava de olho para ver se alguém pegava Jesus. Ele era o único que andava armado, andava com espada, porque ele sabia manusear bem. Para vocês verem como é que é a coisa. Então, voltando àquilo que ele falou da pedra, é aquilo, eu tinha essa ideia. Então a pessoa tem uma ideia pré-concebida. O que vai fazendo? A gente vai, aos poucos, a gente vai procurando entender, vai amolecendo essa pedra, vai bater na água, até amolecer e vai mudando. Não, puxa, eu tinha a certeza de que era assim. Então, essa que joga na pedra, que ele joga a semente na pedra, é a forma de dizer que são os corações endurecidos, ainda naquela entendimento, naquela compreensão, naquele entendimento da pessoa. Vocês estão vendo que ainda é assim. Só para ter um paralelo que a gente fala assim, puxa, mas tem que ter, precisa ter. Por isso que ele conta que o homem plantou trigo e o ladrão veio e plantou o joio. E avisaram, olha, plantou o joio, falou, deixa o joio crescer junto com o trigo. Se vocês olharem na fotografia, eles são iguais. Por quê? A gente precisa disso. Sem isso, a gente não evolui. Por isso que tem aqueles símbolos que nem a bandeira da Coreia. O yin e o yang. É o sim e o não. Noite e dia. Vocês estão entendendo? Bom e mal. Precisa. A gente necessita disso, que é com isso que a gente se fortalece. Doutor Adornato fala, né, que os obsessores são os nossos personal trainer. É ele que... é ele que vai e você resiste. Ele fala isso. Então, faz-se necessário. Então, está naquela situação que ele simbolizou da pedra, figurativamente, endurecido, vai um dia. Ele vai um dia. Tem no livro do Nosso Lar, do Chico,
o André Luiz, ele fala com o Tobias, e fala: Tobias, essa senhora aqui, ela está falando de Princesa Isabel, há 50 anos atrás, porque foi próximo que o André Luiz desencarnou, né? Há 50 anos atrás foi a abolição da escravatura, está falando isso. Eu falo: André, deixa ela, é o que a gente chama dos loucos, ela está no tempo dela, no conhecimento dela. Por isso que Jesus compreendia, por isso que ele entendia, por isso que ele tem assim, tem um momento certo, tem a hora certa para semente germinar. Porque muitas vezes a gente pode queimar etapas. A gente não pode sair do plano do A. O doutor Reinaldo Leite falava assim: não podemos sair do A para ir para o B direto assim. E pode ser pode acontecer o quê? Aquilo que eles chamam de que a pessoa tem bipolar, entendeu? Passa de lá para cá. Por isso que você tem que ir gradativamente, devagar. Tem um trabalho muito bonito lá nas casas André Luiz, que o pessoal faz lá com vários tipos de viciados em vários tipos de coisa, droga, jogo, sexo, álcool. É devagar. Ele fala assim: vocês têm que tirar devagar, porque do mesmo jeito que a pessoa entrou, ela tem que sair devagar, não pode queimar a etapa, porque senão pode dar problema. É o mesmo caso aí que ele falou: é pedra, é duro, tem que ir com a água batendo, batendo, batendo. Por isso que nós temos encarnações, milenares, demora séculos até a gente acertar, porque tem que ser devagar, tem que ir devagar. Rodrigo, lê mais um trecho, filho. Oi? Tem que ser algo que a gente queira no imposto. Exato. O livre-arbítrio. Exatamente. Pode ser. Mas, saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, finalmente, ele falou do grão, já que caiu em terra boa. Aí já está fácil, né? Está bem concluído, porém, né? A gente acredita-se que está vacinado. Agora beleza, agora já cresceu, a planta já está grande, já virou uma árvore, dá frutos, dá sombra, está tranquilo. Não, porque ainda os desafios ainda vão existir, vão continuar. Por que faz parte? Por que fazem? Porque ainda tem que ter, porque senão a gente acaba tendo as nossas quedas. Temos que ser firme naquilo que a gente faz, no propósito que a gente tem. Tentar, para a gente poder tentar entender o que eu quero dizer, tinha eu acho que é Américo Suceno, um empresário. Ele ia para Uberaba, ele olhava debaixo da mesa o pé do Chico, ele olhava assim e falava: caramba, olha o sapato do Chico, gente. Aí ele falou: vou comprar um sapato para ele. Aí ele foi, chegou em São Paulo aqui e esquecia. Passava o tempo, caramba, o sapato. Aí ele ia diversas vezes para Uberaba e acabava esquecendo. Aí ele falou para a mulher dele: bem, pelo amor de Deus, me lembra de comprar um sapato para o Chico. Mas precisa ver o número. Tá bom. Aí foi lá, descobriu o número, comprou um sapato novinho. Chegou: Chico, queria te dar, depois da reunião, né? Eu queria te dar um sapato. Muito obrigado. Aquele jeito dele: olha, vou guardar. Guardou. Aí passou um tempo, aí numa outra reunião, o Chico: preciso falar com você. O rapaz: tá bom. Quando ele olhou, o mesmo sapato velho, ele falou: ai, caramba. Aí ele pegou, olhou e falou: o que você quer, Chico? Não, é que eu queria avisar que o sapato está um pouquinho grande, tem um número menor. Aí ele percebeu que não era para ele. E vocês estão vendo, porque a gente cria, e a gente vai se despojando, mas isso não é assim. Isso é, vamos dizer assim, como é que a gente pode comparar com a gente agora? As mulheres que estão aqui, brincavam com boneca. Chega uma idade que você já não brinca mais, os meninos com carrinho. Por quê? Você vai ganhando uma maturidade espiritual e você vai se desligando naturalmente. Então a planta, ela nasce, a semente, em boa terra. Que terra é essa? É nossa. Nós somos a terra, estamos receptivos.
A semente simbolizada é os nossos sentimentos que nós vamos trabalhando, o moral e o intelectual. A gente vai trabalhando, adoçando isso aí para que a gente vai se crescendo, se fortalecendo. Haverá tempestade, tormenta, poda. Você pega uma árvore, a árvore recebe poda, ela é machucada, bate um raio, corta um pedaço. Isso aí são os desafios. Vocês notam que a natureza, ela é exemplificada, ela é mostrada exatamente como se fôssemos nós mesmos que estivéssemos ali sendo testados nesse momento. Então a boa terra é a pessoa que está receptiva para receber o ensino, a procurar. Por isso que eu aconselho vocês, que nem eles fazem, leiam os livros, estudem, tem bastante livro aí. Temos aí o pessoal fala, né, que é o livro do Kardec, codificação. O que é codificação? É um código. Você tem que codificar, entender, para você ver o que ele quis dizer ali. Ah, mas eu não estou entendendo aqui. Vai atrás, tem na internet, tem os facilitadores, vocês procuram lá, pedem, eles vêm, eles respondem. Ah, tem os livros do Chico, na forma que Emmanuel entende. Os que nós tínhamos aqui, tem os bons do Miramês, Filosofia Espírita, são 21 livros que explica ipsis literis sobre todas as questões do livro dos Espíritos. Ótimo. Eles vão ajudando, vão colocando. Ah, mas eu não queria ficar só no Espiritismo. Gente, tem outras seitas, outras religiões, outros ramos de conhecimento. Miramês, o Ramatiz, por exemplo. Entendeu? Vai, Seixonoye, tem coisas maravilhosas nessas seitas, nessas doutrinas. Mas o importante, que você vai ver tudo ali, é trabalhar os nossos sentimentos. Basicamente Jesus, ele pegou muito nisso. Se pegar todas as parábolas, ele pegou muito nisso. O que foi que levou ele a ser crucificado e morto? A letra. Quem matou ele foi a letra, porque eles pegavam na lei, eles ficavam em cima disso. É o mundo velho, nós estamos num mundo novo. O mundo novo, um exemplo, o que é o mundo novo? É esse que a gente procura tentar fazer aqui, demonstrar para vocês que algumas vezes, até uma vez foi dada uma palestra aqui pela nossa querida Amanda, foi a doença muitas vezes vem de uma coisa psicossomática, de uma contrariedade. Recentemente eu estava assistindo uma palestra do João Berbel, ele estava explicando isso, ele é médium de cura, lá em Franca. E ele falou, gente, algumas vezes a cura, ela se processa num abraço. Num abraço. Divaldo Franco foi testemunha disso, um abraço. Porque a pessoa está predisposta a se transformar, não é modificar, é transformar. Modificar é um pouco mais pai bola, mas é transformar. Porque você está se propondo. Quando Jesus chegava, ele andava, a pessoa parava na frente dele, pois não, eu queria que o senhor me curasse. Está curado. Por que ele está curado? Obrigado, não me agradece a mim, agradece ao Pai, porque foi graças a ele. Então, porque Jesus, lógico, ele tinha um fluido cósmico universal, ele manipulava, isso ajudava um pouco, o magnetismo dele, a condição moral dele, mas a pessoa quer, só que ele falava, vá, que a gente aprende que é pecar, mas na verdade sempre fala aqui, é falha, né? Não falhes mais, não cometa as mesmas falhas, procure a partir daí se mudar, se transformar, se corrigir. Essa é a chave, essa é a chave da parábola do semeador, é o começo, é o início, é hora, é o momento, é agora. Procurem nesse momento, que nem eu peço aqui, eu reforço aqui, façam o evangelho no lar, uma vez por semana. Não sabe, eu explico, é super rápido, é uma vez por semana, é 15 minutos, 20 minutos, leia aleatoriamente o evangelho segundo o Espiritismo, faz uma oração de abertura, leia, faz uma oração de encerramento, acabou.
ela vai aos poucos. O que vai acontecer no ambiente da sua casa? Vai higienizando e vai limpando, e aí espíritos bons vão vindo, e aí você vai sendo intuído. Intuir é quando você toma uma atitude correta. O que eu devo fazer agora? O que Jesus faria agora? Eles vão te intuindo, eles vão te ajudando. Porque no livro dos Espíritos, Kardec fala que eles estão nos acotovelando, estão em volta da gente, vai de acordo com os nossos pensamentos. Então você pode atrair bons ou maus espíritos. O pensamento, dependendo do que for, pode gerar. E quando ele vem na fonte de energia, que é o cérebro, aonde a gente acredita que seja a fonte de luz do espírito, ele começa a entrar em conflito o cérebro com o coração, com o plexo solar, que é o sistema digestivo. E a informação não vai, o corpo físico começa a entender que está tendo engarrafamento e dá problema. E aí você acaba tendo um problema de saúde. Basicamente, era mais ou menos esse aqui o trabalho de hoje sobre a parábola. Boa noite. Vou pedir para quem tiver com bolsa na mão, por favor, colocar do lado, descruzar os braços, as pernas, deixar as mãos espalmadas nas pernas, manter os olhos fechados. Vamos começar a nossa meditação com 3 respirações profundas. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, sentindo o ar que entra, o ar que sai. E nesse momento de nos conectar com a nossa respiração, nós vamos, na verdade, nos conectando com o nosso canal da espiritualidade. Então perceba se tem alguma parte do seu corpo que está tensa. Tenta soltar, solta a mandíbula, desfranze a testa. Se entregue a esse momento. Então vamos imaginar, visualizar ou apenas acreditar que estamos caminhando por uma praia, ao pôr do sol, um dia agradável, a brisa no rosto. Ouça o som das ondas e sinta que elas vêm até o seu pé. E quando a água toca no seu pé, ela vai te limpando e levando tudo embora. Tudo aquilo que não serve mais para você, tudo aquilo que não permite que você siga adiante, que você prospere, tudo aquilo que te trava. Permita que a cada onda que venha e bata no seu pé, ela tire de você toda energia negativa, toda energia alheia, tudo aquilo que não lhe pertence. Nesse momento de conexão com a natureza, sinta que do alto desce um tubo de luz que entra pelo topo da sua cabeça, vai passando por todo o seu corpo, descendo pelo seu rosto, passando pelos seus ombros, os braços, as mãos, vai descendo pelo seu tórax, passando pelo abdômen, quadril, pernas, joelhos, chega na ponta dos dedos dos seus pés. Essa luz pulsa na cor verde, a cor da cura. A água do mar limpou. A luz verde vai energizar
restabelecer tudo aquilo que o seu corpo precisa nesse momento. Tudo aquilo que para hoje for do seu merecimento. Se alguma parte do seu corpo te chamou a atenção, visualize essa cor pulsando com mais força, mais intensidade. Sinta a energia trabalhando em todos os seus corpos: físico, mental, emocional, espiritual. E agora a luz vai retornando, voltando dos pés até a sua cabeça e sentindo uma profunda paz, um estado de equilíbrio, de tranquilidade. Nós vamos retornando, voltando a perceber o corpo, mexendo as mãos, os pés. E vamos levar essa energia de amor com o próprio corpo para o resto da semana. Que essa paz